Existe um conceito que nós aprendemos que se chama isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Hakarat Hatov. Hakarat Hatov. Todo mundo pode repetir? Ah, não sei, ó. O professor colocou aqui, ó, transliterado para você falar, ó. Hakarat Hatov. O que é isso? Significa reconhecer o bem. É o quê? É uma virtude fundamental para o crescimento espiritual e moral de um ser humano, de uma pessoa. Então, amigos, vejam, você ter essa capacidade de reconhecer o bem feito a você, seja pelo Criador, seja por uma outra pessoa, é uma virtude. É uma virtude e que não apenas, sabe, nos faz crescer fisicamente, moralmente como pessoas, mas nos aproxima mais do Criador, nos aproxima mais do Criador. Ter apreciação, sabe? Saber que, poxa, o Criador, primeiro de tudo, a gente acorda, logo pela manhã a gente abre os nossos olhos, a primeira coisa que a gente faz, a gente agradece o Criador por mais um dia de vida, Modéani, não é isso? É a primeira coisa né? Agora, eu queria que isso realmente tivesse um outro significado para você, porque existe uma necessidade, sabe, de agir dessa forma, de sermos gratos no momento que a gente abre os nossos olhos, de agradecer ao Criador por ele ter dado essa oportunidade para a gente. E mais do que isso, reconhecer que o Criador, ele não apenas nos deu uma oportunidade, mas ele também confia que naquele dia a gente vai fazer o trabalho que a gente precisa fazer. A gente abre os olhos para um novo dia porque o Criador acredita na gente. Ele confia que a gente vai fazer aquilo que a gente precisa fazer. E por essa razão, sabe, como é legal, sabe, ter pessoas que confiam em você. Como é legal ter pessoas que confiam na gente. É muito bom ter pessoas que, poxa, consideram a sua palavra, consideram o seu conselho, pessoas que têm você como uma referência. É muito bom, não é? Sem dúvida. Agora, leva isso para o lado espiritual em relação ao Criador, que sempre quando você acorda, emunaterra, é o que a gente diz no final do Modéani, não é isso? Rabá emunaterra, grande é a sua emunaterra. Emunaterra vem de emuná, que é o que? Confiança. Grande é a sua confiança. É uma forma de tradução. Emunaterra, tem a mesma raiz de emuná. Então, o Criador, ele confia que naquele dia você vai fazer o que você tem que fazer. E como é bom receber esse voto de confiança. É muito bom receber voto de confiança, porque indica que, poxa, você tem uma oportunidade, sabe, de fazer o que é certo, fazer o que é bom. Então, olha, Hakarat Hatov, reconhecer o bem, é uma virtude fundamental para o nosso crescimento. Tá bom, vamos seguir aqui. Agradecimento ao Criador, agradecimento a Deus. A Torá nos ensina a importância de reconhecer as bênçãos que recebemos do Criador. Um dos momentos centrais disso é a recitação das próprias brachot, né? Alguns de nós, se não todo mundo que está aqui, de alguma forma faz alguma bênção, seja, sei lá, de manhã, quando acorda, faz o Netilat Yadayim, ou quando vai comer alguma coisa, antes de comer alguma coisa, faz uma bênção, faz uma brahá, ou depois que come também, tem brahá também, né? Tem bênção para tudo. Na verdade, tem até um livro aqui, ó, chama Vente Brahá. A própria bênção que a gente recita é uma forma de agradecimento. A gente está, né? É uma expressão de agradecimento por tudo, desde a comida até as experiências diárias. Nós vemos no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, o seguinte, olha, no capítulo 4, verso 1, é dito assim, ó, quem é rico é aquele que está contente com o que tem, é aquele que está contente com a sua parte. O que isso significa? Esse ensinamento, ele nos orienta a sermos o quê? Gratos por tudo aquilo que nós temos, reconhecendo que cada detalhe em nossas vidas é um presente de Hashem. Cada coisa que acontece com a gente, e aqui eu quero abrir um parêntese, tudo que acontece que é extremamente agradável, e também aquilo que acontece que não é tão agradável assim. Porque, vejam amigos, olha, tudo vem de Hashem. Eu falo isso toda a aula, por quê? Porque eu acho que ainda existem alguns de vocês que talvez não esteja convencido disso. Então, por isso que eu repito. Mas eu tenho certeza que quando todo mundo tiver convencido disso, talvez eu não vá mais repetir. Mas enquanto eu estiver repetindo, é porque, com certeza, alguém que está assistindo essa aula ainda não se convenceu disso, tá? E isso é uma coisa que definitivamente a gente não pode ter nenhum tipo de dúvida, de que a causa de tudo é Hashem, é o Criador. Então, tudo que acontece de bom e tudo que acontece de desafio na nossa vida é dele, vem dele. E detalhe, é para o nosso bem, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja entender e aceitar isso, mas é para o nosso bem, é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso crescimento. Cada detalhe da nossa vida, amigos, é um presente
divino. Portanto, a prática diária de recitar as bênçãos nos lembra constantemente que nada deve ser tomado como garantido. Então, olha só, isso aqui é um ensinamento importante. A gente começa a perder as coisas no momento que a gente acha que aquilo está garantido. No momento que a gente olha para alguma coisa, isso aqui está garantido, não tem como eu perder isso. É o primeiro passo para a gente começar a se desconectar daqui. Ao passo que, exatamente o oposto, quanto mais a gente aprecia, quanto mais nós somos gratos por aquilo que nós temos, mais aquilo tende a permanecer conosco. E eu não estou falando aqui de uma permanência só num sentido físico, porque a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Poxa, eu vou apreciar mais o meu carro para ele nunca quebrar e eu e eu não me ver longe dele, né? A gente normalmente pega o ensinamento e já atrela de alguma forma em questões materiais, tá? Mas o que eu realmente gostaria que vocês tivessem atenção é que o que a gente está falando aqui é sobre conexão espiritual, sabe, com as coisas. Porque veja, todas as coisas são feitas de espiritualidade também. Um livro não é só um livro com páginas e papel e não. Existe energia dentro do livro, existe consciência dentro do livro. Ó, por exemplo, esse livro aqui, o Vetem Brahá, ó, né? Ele tem papel, ele tem letras, ele tem, né, as frases, os ensinamentos, mas ele tem uma coisa muito importante também, que é o quê? Que é a consciência da pessoa que concebeu esse livro. E mais do que isso, esse livro ele tem também todo o estudo e o entendimento e a sabedoria que essa pessoa recebeu do próprio Criador para poder compor esse livro. E esse é o aspecto espiritual do livro físico. Então, quando a gente fala sobre você ser grato, a gente não está falando de você manter uma conexão exclusivamente no mundo do 1%, porque pode acontecer de, sei lá, então, vou pegar o livro aqui como exemplo, tá? Pode acontecer de eu pegar o meu livro e emprestar para uma pessoa. Pode acontecer de eu emprestar esse livro, né? E Hasve Shalom, a pessoa para quem eu emprestei, sei lá, ela é assaltada, a casa dela é assaltada, o livro é levado embora, ou Hasve Shalom, o livro, sei lá, é perdido, sei lá, acontece alguma coisa, sim? Eu posso, obviamente, ficar chateado por ter perdido o livro fisicamente, mas se durante o tempo em que eu estive com ele, eu soube ser grato por tê-lo na minha vida, eu soube apreciá-lo, eu soube ter zelo, eu soube não apenas desfrutar daquilo que ele tinha para me oferecer, mas mais do que isso, eu cuidei bem dele, eu tratei ele bem, eu tratei ele com respeito. Eu estou falando de livro, mas vocês podem usar para qualquer coisa, inclusive pessoas, tá? Seres humanos, que, como nós bem sabemos, chega um dia em que a pessoa acaba saindo assim da nossa vida, né, indo para uma próxima vida. E mesmo que essa pessoa fisicamente não esteja presente, se você durante o tempo que esteve com ela soube agradecer pelo fato de tê-la em sua vida, isso vai manter uma conexão muito poderosa entre vocês, mesmo se houver uma separação de nível físico. Você entende o que eu estou falando? Isso é muito importante. Isso é realmente muito importante. Agora, se a gente olha para o livro e fala, isso aqui está garantido e tal, o problema não é a perda física, porque, inclusive, olha, você pode ter um monte de livros ou um monte de coisa. Se você tem ela como garantida, ela vai continuar lá, só que não vai ter conexão espiritual com essa coisa. Ela vai estar lá do seu lado, todo dia com você, você vai olhar, mas é como se ela não estivesse ali. Olha, quanto isso ocorre, sabe? Principalmente em áreas como relacionamento, de pessoas dividirem a mesma casa, o mesmo ambiente, tá? Do lado uma da outra, mas é como se houvesse um oceano separando elas. Por que isso ocorre? Porque já virou rotina, já virou costume, já está garantido. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa realmente ter consciência.